Shalom, meus irmãos, amados, queridos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método indutivo, ok? O método indutivo, ele funciona por indução ou intuição, uma faculdade do espírito, né? A intuição, ela é uma faculdade do nosso espírito, ou seja, uma faculdade muito preciosa, uma ferramenta preciosa, ok? O método indutivo, o termo método indutivo significa maneira de entender por meio da indução. Se bem aplicado, é um bom método, pois, por meio dele, você busca a interpretação do texto bíblico sem a influência alheia ou de outra pessoa, de outros pensamentos ou de uma segunda pessoa de fora, ok? A maneira de trabalhar com esse método é a observação, a interpretação e também a aplicação. Ou seja, a observação funciona dessa forma. O que esse texto está dizendo, certo? Nós vamos observar o que o texto está falando, sobre o que ele está falando e sobre o que ele também quer nos dizer, certo? A interpretação é o segundo ponto do método indutivo. É o que significa, certo? Nós vamos interpretar, né, o que o texto está trazendo significativamente para nós, certo? E o terceiro ponto é a aplicação. Que lição eu tiro desse texto e como eu aplico isso em minha vida, certo? Essa é a forma da aplicação. As três pontas do método indutivo, exatamente assim: a observação, a interpretação e a aplicação, certo? Primeiro eu observo o que o texto está dizendo, depois eu interpreto o que o texto significa e depois eu removo dele e aplico na minha vida, ok? Primeiro ponto, observação. Analisar a palavra, palavra por palavra. Observação. Anotar as palavras que te chamam a atenção e pesquisar essas palavras. Esse é o ponto da observação, certo? Você vai analisar palavra por palavra, vai pegar elas, vai anotar num caderno e você vai pesquisar qual é o significado de cada uma delas. Você pode buscar no original, você pode buscar no hebraico, você pode buscar no grego, você pode buscar no dicionário mesmo, no Aurélio, você vai ter uma clareza melhor do que a palavra está dizendo e também o que ela quer passar, certo? O que o texto está dizendo, buscar a verdade do texto. Cuidado para não cair em ideias preconcebidas, ou seja, o texto está dizendo, o que o texto está falando, você vai buscar a verdade do texto, vai extrair do texto a essência, a verdade, que é a verdade de Deus, não é a nossa verdade, é a verdade de Deus. O que Deus está passando a respeito da sua palavra, o que nós devemos ter um cuidado é não cair, ou seja, não cair em ideias que a gente mesmo está criando na nossa cabeça, que não tem nada a ver, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia de coisas que não funcionam, né? Coisas que a gente pensa e que de verdade não é uma verdade, ok? Entendeu? A interpretação, segundo ponto, a interpretação. A interpretação é o ato de extrair do texto o seu verdadeiro significado. Se o intérprete não extrair do texto o seu verdadeiro significado, então ele não interpretou o texto corretamente. E isso é um problema. Muitas vezes nós interpretar uma palavra ou um texto
erroneamente ou às vezes com uma ideia fora de contexto, ou a gente cria uma ideia que não existe, porque a gente não avalia, a gente não observa, né? A gente cai muitas vezes no pecado de ter uma pré-ideia a respeito de algo. Então a interpretação, ela emerge da observação e ela quem vai responder a seguinte pergunta: o que o texto significa? Você só poderá responder essa pergunta após ter feito uma boa observação. Ou seja, o primeiro ponto a gente observa muito bem, examina, né? Observando. E quando a gente observa, a gente vai entrar no nível da interpretação. Depois de observar muito bem, a gente consegue ter uma interpretação clara. A gente mergulha nesse lugar, né? Então aí você vai poder responder a pergunta, né? O que o texto está querendo me dizer, né? A interpretação está atrelada à observação. Não é possível uma interpretação correta nascer de uma observação errada. Ou seja, se você observar erradamente, você vai ter uma interpretação errada a respeito do que está sendo escrito. Então, se você tiver uma boa observação, você vai ter uma boa interpretação, ok? E o último ponto é a aplicação. Como posso aplicar na minha vida ou na vida dos meus ouvintes o significado desse texto? Que lição ele pode dar para mim ou para os meus ouvintes? Primeiro, a finalidade de todo cristão que estuda a Bíblia é buscar nela a vontade de Deus e, por conseguinte, alguma lição de vida, certo? Pois quem a estuda sem esse pressuposto tende a usá-la para combatê-la ou para combater os que nela creem. Ou seja, se você não usa as escrituras, se você não aplica aquilo que você está observando, aquilo que você está interpretando na sua vida, você simplesmente está buscando combater ou usar aquilo que você está observando, está interpretando para combater alguma coisa e não para crescer, não para desenvolver, não para se tornar frutífero. Tiago recomendou: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que poderoso isso. Olha o que a palavra está nos dando de lição aqui, né? Porque o seguinte, toda a palavra, toda a escritura, pensa comigo, observando, primeiro ponto, vamos observar. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Cada uma dessas palavras aqui, se você buscar o original, você vai entender que ela tem um outro significado mais profundo. Divinamente inspirada, ela vem de uma palavra de inspiração. Proveitosa vem da palavra de proveito, aproveitar, né? Para ensinar vem da palavra do ensino, né? Ensinar é verbo, é ação. Para corrigir vem da correção, né? A palavra diz que Deus corrige os filhos que ama. Para instruir, a palavra instruir vem de instrução, direção. Em justiça, isso é observar. Eu estou observando o texto. O próximo passo é interpretar. Eu preciso interpretar o que a palavra está dizendo com clareza. Qual que é o fundamento? O que ela está querendo me dizer? Esse texto de 2 Timóteo está querendo me dizer que as escrituras, a palavra, ela é o quê? Ela veio diretamente de Deus,
para me inspirar, para me trazer proveito, para me ensinar, para me corrigir, para me instruir em justiça, em verdade, para que eu seja perfeito e também seja perfeitamente instruído ou trazendo direção para toda boa obra na minha vida. Olha como eu estou interpretando, né? Eu estou interpretando o versículo e agora eu vou aplicar, que é o último nível. Eu preciso aplicar isso na minha vida, né? Eu preciso trazer a palavra, que ela é divinamente inspirada para mim. Eu preciso ser inspirado pela palavra. Eu preciso usar a palavra para que eu tenha proveito em tudo que eu faço. Eu preciso ser ensinado pelas escrituras. Eu preciso buscar ensino. Eu preciso ser corrigido pela palavra naquilo que eu estou errando, né? Eu preciso ser instruído em justiça. E eu também tenho que entender que Deus está fazendo isso para que eu me torne perfeito. E também para que eu seja perfeitamente conduzido para toda a boa obra. Ou seja, aquilo que Deus me chamou, essa palavra vai me ajudar a ser melhor todos os dias. Viu como isso é poderoso? Esse é o método indutivo, que vem através da intuição. Ok? Forte abraço, meus amados. Deus abençoe.